Olá, irmãos! Hoje nós estamos no nosso 28º dia da campanha de oração e de jejum e oração, e nós vamos refletir no tema de hoje, que se chama presença. E o nosso texto encontra-se lá em Marcos 2. E os versículos 23 e 24 diz o seguinte: E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito fazer? Então nós podemos ver aqui, né, irmãos, os fariseus questionando a Jesus e seus discípulos pelo fato deles estarem colhendo espigas no sábado. Eles estavam fazendo isso porque estavam com fome, né? Mas enfim, a lei na época, né, dizia que o sábado era um dia separado para o descanso, né? Mas a lei basicamente não proibia de colher espigas. A lei falava em três principais coisas que não deveriam ser feitas, né? Que era preparar alimentos, era proibido costurar, né? Ter roupas, couro, enfim, e construir coisas. Mas sobre o que nós podemos refletir sobre isso, né? Muitas vezes, né, irmãos, nós nos prendemos a certas coisas, a certas leis, né? E esquecemos do que é o principal, do que realmente vale a pena, do que realmente é importante nós fazermos. Muitas vezes nós desviamos o nosso foco, né? O nosso olhar principal, que deve ser em Cristo, para estar olhando e vendo, observando outras coisas. Esse texto, né, também fala de Davi, que foi o que Jesus respondeu, né, aos fariseus, contando lá quando Davi entrou no templo e comeu os pães lá do templo, né? Irmãos, o principal de tudo que nós podemos tirar dessa lição, eu achei até muito interessante. Tem uma frase na nossa reflexão de hoje que diz assim: tudo isso para dizer que os rituais diários de acender o fogo, queimar o incenso, cozer os pães eram feitos para honrar a presença de Deus, que era os que os sacerdotes faziam, né? Mas a frase principal aqui: porque Ele estava na sala. Ele, a presença santa de Deus, estava na sala. Paremos por um instante aqui. Apesar do grande favor de Deus para com Davi, nas batalhas que ele tinha, né? Davi sempre deixava os impulsos, muitas vezes, né? Na maioria das vezes, falar mais alto. Mas ele tinha um coração voltado para o Senhor, né? Ele tinha um coração voltado ao arrependimento e a reconhecer quando falhava, né? E os fariseus, né, eram pessoas que tão obcecados por regras que eram, né, mas eles admiravam muito a pessoa de Davi. E justamente Davi foi quem que quebrou as regras lá no templo, né? Mas que a nossa oração no dia de hoje, né, seja para que Deus revele em nós, né, o que mais nós valorizamos, né? As regras ou os relacionamentos, as regras ou a presença dele, né? Essa frase, porque ele estava na sala, que realmente fique nos nossos corações. Eu acho que de tudo que nós vimos nessa reflexão de hoje, e o tema propõe isso, né? O tema presença propõe isso, que realmente nós possamos estar com o nosso coração voltado ao Senhor, à presença dEle. Ele está na sala, Ele está na sua vida, Ele está em todos os lugares e está só esperando para que você olhe para Ele, né? Para que você busque a presença santa dEle. Então, meus irmãos, que realmente nós possamos rever, né? Onde nós estamos muitas vezes colocando outras coisas à frente da presença santa do nosso Deus querido. Fiquem com essa reflexão de hoje e tenham um excelente dia.